Meus irmãos, é bom poder retornar à igreja depois desse período aí de aproximadamente 30 dias de descanso, de recesso, e agora também com mais um desafio, juntamente com o pastor William e com outros irmãos da igreja, iniciarmos uma série expositiva baseada no livro Peregrino, de John Bunyan. Eu não preciso aqui gastar tempo, porque os irmãos me conhecem e sabem o que eu penso de O Peregrino, não é? Depois das Escrituras, sem dúvida alguma, é a minha obra preferida. É o livro que já tenho lido muitas vezes, e às vezes no ano, mais de uma vez. Então, eu começo essa série, eu abro essa série com alguma alegria no coração por poder partilhar com os irmãos o conteúdo de uma obra que é muito importante e que descreve bem a nossa caminhada na fé, descreve bem a nossa jornada neste mundo. E eu quero nessa manhã ler com os irmãos o texto de João capítulo 3, versos de 1 a 7, porque esse texto é o texto com o qual eu farei as relações com o capítulo 1 do Peregrino. Hoje nós vamos considerar o conteúdo do capítulo 1 apenas, de O Peregrino. Mas eu quero ler antes capítulo 3 de João, do Evangelho de João, versos de 1 a 7. Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 7. E a palavra do Senhor diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O capítulo 1 do Peregrino narra as angústias de um homem consciente de seus pecados e do juízo iminente que atingirá toda a sua cidade. O texto diz que ele está vestido de trapos, que representa a sua justiça pessoal. Ele tem em uma das mãos um livro que representa a lei que o acusa diante de Deus, e às costas um fardo pesado que representa os seus pecados. Dia e noite, irmãos, pesam sobre ele um senso de culpa e de condenação. Lágrimas e suspiros são os seus companheiros. E pior, ele não sabe o que fazer para resolver o seu problema. A sua esposa e os seus filhos pensam que ele está acometido de uma perturbação temporária. Acreditam que uma noite bem dormida trará de volta a razão, o trará de volta a razão. Mas a noite passa e ela é tão perturbadora quanto o dia.
E ao perceberem pela manhã que o sono não lhe fez qualquer diferença, passam a zombar e a repreendê-lo severamente. E em sua solidão, ele se retira para orar, ele ora por si, ele ora pelos seus, na expectativa de encontrar uma solução para a sua perturbação e ver os seus familiares convencidos do perigo que correm. Em uma dessas suas caminhadas pelas campinas próximas, ele avista um homem vindo em sua direção e o nome deste homem é Evangelista. Evangelista é enviado pelo Senhor daquelas terras para ensinar aquele homem a lidar com os seus problemas, a lidar com os seus dilemas. E Evangelista traz consigo uma mensagem muito importante. Estava escrito: fuja da ira vindoura. Essa era uma ordem para que aquele homem fugisse da cidade da destruição e fosse em direção à porta estreita. Mas há um problema. Quando o evangelista lhe aponta a porta estreita, ele não consegue enxergá-la. Ele não consegue vê-la. E então o evangelista lhe dá um outro referente, uma luz. E ele pergunta: você vê aquela luz? Ele diz: acho que sim. Então vá em direção àquela luz. Ali chegando você encontrará a porta. Bata e alguém lhe dirá o que fazer. Esse capítulo 1 de O Peregrino, meus irmãos, trata de uma importante doutrina ligada à salvação. Nesse capítulo, John Bunyan considera o dilema que muitas pessoas, em muitos lugares e em muitas épocas, têm enfrentado. Considerem este cenário. Se os familiares e os vizinhos daquele homem também estão debaixo de condenação, e o texto diz que também eles estão debaixo de condenação, e eles estão debaixo de condenação por causa dos seus pecados e por confiarem na sua justiça própria, por que apenas ele chora e lamenta? Por que sua esposa não chora e lamenta, se a situação dela é semelhante à dele? Por que os seus filhos não choram e não lamentam, se as condições deles são semelhantes às do pai? Por que os vizinhos não choram e não lamentam? Por que os outros não têm a mesma convicção que ele tem? Porque eles vivem como se nada lhes fosse acontecer. E esse é o dilema do capítulo. Esse é o dilema com o qual nós temos que lidar nesta manhã. Por que algumas pessoas chegam à convicção de pecado? Por que algumas pessoas lamentam e choram os seus pecados? E vão à procura de um Salvador, e outras não? Porque falta em alguns essa consciência e acabam não dando a mínima aos ensinos da palavra de Deus. Você já se fez essa pergunta? Você já teve que lidar com isso em algum momento? Para nós entendermos estas questões, nós precisamos voltar ao texto de João capítulo 3. Porque o texto de João capítulo 3 nos dará as respostas para essas perguntas. A conversa entre Jesus e Nicodemos nos ajuda a entender esse dilema. Meus irmãos, o encontro com Nicodemos é o primeiro de uma série de encontros evangelísticos de Jesus, narrados no Evangelho de João.
E é interessante que este primeiro encontro tenha ocorrido com um fariseu. Nicodemos era um fariseu. E a circunstância era bastante peculiar. O Senhor Jesus está em Jerusalém. A cidade está repleta de pessoas. Há peregrinos vindos de todos os cantos do país e que ali estão para celebrar a Páscoa, os pães ázimos e primícias. Essa é a primeira visita de nosso Senhor a Jerusalém com os seus discípulos, desde que ele iniciou o seu ministério público na Galileia. E essa visita não seria uma visita qualquer. Poucas horas antes de ser procurado por Nicodemos, o nosso Senhor balançou a religião e a economia daquela cidade. A Escritura diz que ele estava no pátio do templo e dali ele observou algumas pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, e outros estavam assentados diante de mesas trocando dinheiro. Diz a Bíblia que ele faz um chicote de cordas. E eu acredito que ele era perito em preparar chicotes. A sua profissão dava a ele essa capacidade. Ele prepara um chicote de cordas. E ele coloca todo mundo para correr. É gente correndo. São animais correndo. Jerusalém se agita. Jerusalém é afetada por essa atitude de Jesus. O zelo pela casa de seu pai havia consumido Jesus. E a casa de seu pai deveria ser purificada. E nesse episódio, no templo, Jesus teve a sua autoridade questionada. E em resposta, ele revelou algo que somente seria compreendido 3 anos depois. Ele disse: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele se referia ao seu corpo, ele se referia à sua morte e ele se referia à sua ressurreição. E diz o texto que em seguida ele realizou muitos sinais milagrosos. E alguns chegaram a crer em seu nome. Toda Jerusalém estava agitada. E por isso era natural que os líderes religiosos desejassem saber mais a seu respeito. Isso talvez justifique o encontro de Nicodemos com Jesus. A narrativa desse encontro serve para mostrar, meus irmãos, e isso vem desde o capítulo 1 de João, que Jesus é Deus. E ele conhece o íntimo do coração dos homens. E jamais pode ser enganado. Estas são as palavras finais do capítulo 2 de João. Ao conversar com Nicodemos, Jesus sabia quais eram as maiores necessidades daquele homem. Porque Jesus conhecia o coração de Nicodemos. Ele sabia as suas mais urgentes necessidades. E notem, apesar das suas virtudes, das suas impressões, da sua vida no contexto da aliança, não lhe seria possível ver e entrar no reino de Deus sem nascer de novo. O seu coração deveria ser circuncidado. Jesus está falando sobre o novo nascimento, sobre a doutrina da regeneração. E, meus irmãos, o novo nascimento é uma obra divina realizada em uma pessoa morta em seus delitos e pecados. Esse ato divino habilita o pecador a enxergar a inutilidade da sua justiça própria.
e a sentir o peso de seus pecados, antes de ver e entrar no reino de Deus. Portanto, meus irmãos, não é possível ser cristão no sentido bíblico da palavra sem nascer de novo. Não é possível ser um cristão no sentido bíblico da palavra sem o novo nascimento. Aqui está a resposta para o fato de o peregrino estar debaixo de angústia e a sua família não. Do peregrino estar diante ou debaixo de angústia e diante de um iminente juízo, e o povo do seu vilarejo não. Aqui está a resposta. E aqui está o ponto que demonstra como a eleição divina se aplica à experiência humana da salvação. Deus, por sua infinita graça, sopra o fôlego de vida sobre mortos. E agora despertados, eles são capazes de enxergar que sua justiça própria não passa de trapos, que a lei os condena ao juízo e que pesa sobre si um pesado fardo de pecados contra Deus. Essa consciência provoca neles um profundo anseio por um Salvador. E é nesse momento que o evangelista entra na história. Porque compete ao evangelista dizer para onde um homem deve correr, para onde ele deve ir. Entretanto, irmãos, há certos perigos que rondam essas questões. A narrativa do encontro entre Jesus e Nicodemos demonstra alguns desses perigos. O texto mostra que é possível a algumas pessoas viverem sob o engano. Como ainda estão mortas em seus delitos e pecados, não percebem que ainda confiam em sua justiça própria e não se ofendem diante de seus pecados. Ainda não fugiram para Cristo e nem colocaram a sua confiança em Cristo. Vamos olhar isso na conversa de Jesus com Nicodemos. E eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos. Em primeiro lugar, eu gostaria que nós observássemos que é possível alguém ter em si virtudes até invejáveis e não ter nascido de novo. É possível que alguém tenha virtudes invejáveis e não tenha nascido de novo. Acompanhe a leitura do verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Nicodemos não era um homem comum, meus irmãos. Ele era um fariseu. Também não era um simples fariseu. Era uma autoridade entre os judeus. Ele reunia virtudes que faziam dele um homem notável, respeitado, membro do Sinédrio, a Suprema Corte dos judeus, que era presidida pelo sumo sacerdote. Ele tinha bons companheiros, socialmente falando. No verso 10, Jesus se referiu a ele como mestre em Israel. Ele ensinava a lei de Moisés e procurava viver a lei de Moisés. Mas apesar disso, seu coração não havia sido circuncidado. Nicodemos não havia nascido de novo. Embora não esteja explícito no texto, aparentemente, Nicodemos foi a Jesus em nome de um grupo. É possível pressupor isso pelo fato de ser usado o plural como referente durante a conversa. Nicodemos diz: sabemos que ensinas da parte de Deus. E Jesus, lá no verso 7, diz: é necessário que vocês nasçam de novo. Não sabemos se ele representava os fariseus
ou o sinédrio. Mas é certo que ele reunia em si, aos olhos dos outros, certas virtudes para representá-los, para falar em nome deles. Apesar disso, Nicodemos não havia nascido de novo. Essa condição de Nicodemos revela, meus irmãos, que é possível haver alguém que possui virtudes invejáveis, mas jamais nasceu de novo. Confia em sua justiça própria, em suas obras, em seu caráter. Às vezes, ao se comparar com outros, sente-se como alguém que está acima da média. Isso o mantém bem consigo mesmo. Mas nada disso tem valor. São como as vestes do peregrino, trapos sujos, que revelam apenas que ainda estão mortos em seus delitos e pecados por confiarem em si mesmos e nas suas virtudes pessoais. Mas, em segundo lugar, quero convidá-los a observar que é possível alguém ter impressões adequadas sobre Jesus e não ter nascido de novo. Ter boas impressões sobre Jesus e não ter nascido de novo. Acompanhem comigo os versos 2 e 3. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos está dizendo indiretamente? Nós reconhecemos que o Senhor veio de Deus. Nós reconhecemos que o Senhor faz milagres autorizados por Deus, que és mestre. Mas o que Jesus lhe responde? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não apenas tinha virtudes invejáveis, irmãos, mas ele também tinha impressões adequadas que pareciam ser sinceras sobre Jesus. Ele se aproxima de Jesus respeitosamente à noite. Alguns dizem que ele o fez por vergonha, não é o que eu penso. Talvez, lembre-se, era um período de festas. Havia muitas tarefas a serem realizadas nesses dias de festas. E talvez a noite fosse um horário mais apropriado para dois mestres se encontrarem em um período que demandava muito trabalho. Talvez estivessem assentados à mesa, partilhando alguma refeição, o que seria natural para aquele período do dia e da semana. Há muitas pessoas vindas de diversos lugares da região. Há muitas coisas acontecendo. Agora notem que Nicodemos não inicia sua conversa com perguntas, apesar de desejar entender algumas coisas. Talvez ele mesmo não concordasse com o comércio praticado em torno do templo. E, de certo modo, ele também desse razão a tudo o que Jesus havia feito. Ele era um fariseu e zelava pela lei e pelo templo. Ele atestava a origem divina dos ensinos de Jesus. E por causa de seus sinais milagrosos, reconhecia que Deus estava com Jesus. Entretanto, meus irmãos, nem mesmo as impressões adequadas de Nicodemos sobre Jesus resultavam de um coração regenerado. Por isso, nosso Senhor respondeu da maneira que o fez. Talvez nós diríamos que Jesus introduz um tema que nada tinha a ver com as palavras de Nicodemos. O que tem a ver a declaração de Nicodemos com a declaração de Jesus posterior?
Mas, meus irmãos, não nos esqueçamos do final do capítulo 2. Jesus sabia o que se passava no coração de Nicodemos. Portanto, Jesus sabia o que Nicodemos necessitava. Jesus conhecia todos, e ele bem sabia o que havia no homem. Jesus conhecia o coração de Nicodemos e sabia que, apesar das suas virtudes, e sabia que, apesar de suas adequadas percepções sobre ele só veria e ele só entraria no reino de Deus se nascesse de novo. Meus irmãos, normalmente as pessoas têm adequadas impressões sobre Jesus. São capazes de narrar suas histórias, de citar os seus ensinos, de possuir bons sentimentos por ele. Em seus lábios jamais se acharão palavras ofensivas contra Jesus. Mas olha para Nicodemos. Apesar de ser quem era, de suas virtudes, de suas impressões, ele não havia nascido de novo. Assim também hoje são algumas pessoas. Tudo o que elas podem apresentar são adequadas impressões sobre Jesus, mas isso não é suficiente. É preciso nascer de novo. Nas palavras de Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É preciso nascer de novo. Em terceiro lugar, gostaria que nós observássemos também no texto que é possível alguém viver no contexto da aliança. É possível viver no contexto do pacto e não ter nascido de novo. Olha os versos de 4 a 7. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Quando nós lemos esta passagem, esta parte que fizemos agora a leitura, é possível que algumas pessoas cometam um equívoco de achar que Nicodemos era alguém limitado em seu raciocínio por causa das suas palavras no verso 4. Pensam que o seu questionamento é quase infantil. Que história é essa de voltar no ventre materno para nascer de novo? Entretanto, meus irmãos, lembrem-se que Nicodemos é fariseu. Ele é mestre da lei. Ele é uma autoridade entre os judeus, além de estar diante de outro mestre. Então a conversa aqui não é baixo nível, a conversa aqui é alto nível. O seu questionamento, portanto, mostrava algo além. E não algo infantil, como a gente pode pressupor. O fato é que Nicodemos confiava na carne. E ser um filho de Abraão e pertencer ao povo da aliança por causa da sua confiança na carne, era tudo que ele tinha. Para um fariseu, irmãos, havia certo orgulho em ser judeu na carne. O apóstolo Paulo usou esse argumento ao escrever a sua epístola aos Filipenses. Lá no capítulo 3, a partir do verso 4, peço que você ouça, até o verso 6, ele diz assim:
Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo também diz de um tempo em que ele confiou na carne, na sua condição de judeu, na sua circuncisão, no fato de estar vinculado ao pacto de Deus com a nação de Israel, como um filho de Abraão. Da mesma forma, Nicodemos acreditava que veria e entraria no reino por ser um filho de Abraão. Jesus então confronta afirmando que o que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do espírito é espírito. Confiar na carne era confiar em sua justiça própria. E ele não deveria confiar na carne. Portanto, apesar de ser parte do povo com o qual Deus fez uma aliança, Nicodemos não havia nascido de novo. Diante da confiança que Nicodemos tinha em sua condição, Jesus traz à mente dele as palavras do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos 25 a 27, diz o seguinte, Ezequiel 36, de 25 a 27. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ele está falando de água, símbolo da purificação. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém o meu espírito, olha, água e espírito, o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. As minhas leis. Ezequiel estava falando sobre o nascer da água e do espírito que Jesus retoma. É importante notar que nos capítulos anteriores ao capítulo 3, há duas situações em que a água é citada no Evangelho. Primeiro no batismo de João e depois no milagre da água transformada em vinho, no capítulo 2. Água como símbolo de purificação. Nos dois casos, é possível pensar na pureza sobre a qual o profeta menciona. E em seguida, o próprio Deus daria um novo coração e um novo espírito, e derramaria sobre ele o seu espírito. Irmãos, o que é isso senão o novo nascimento? É necessário nascer de novo. Há pessoas que pensam que pelo fato de estarem inseridos no contexto da aliança, no contexto do pacto, elas sejam salvas. E não são. Olhem para Nicodemos. Olhem para Nicodemos. Ele tinha boas virtudes, boas impressões sobre Jesus. Estava inserido no contexto do pacto, mas não havia nascido de novo. E se não havia nascido de novo, ele não era salvo. Meus irmãos, o encontro de Jesus com Nicodemos deve provocar em nós profundas reflexões. E, irmãos, eu digo isso com temor e tremor. É possível haver pessoas enganadas sobre as suas reais condições. À semelhança de Nicodemos, são pessoas boas e virtuosas,
possuem boas impressões ou adequadas impressões sobre Jesus e talvez pertençam a uma família cristã ou a uma igreja cristã. Mas como vimos, essas coisas não têm valor para ver e entrar no reino. Porque nessas pessoas não há consciência de pecado ou do juízo divino. Confiam em si mesmas, na sua própria justiça. E essa perigosa realidade, e que diz respeito a coisas eternas, não podem, meus irmãos, ser tratadas sem aquela preocupação de que nós podemos colocar a nossa vida à prova ao ponto de perder tudo, inclusive a vida, inclusive a própria alma. Portanto, meus irmãos, parar e considerar o nosso estado diante dos desafios impostos pela conversa entre Jesus e Nicodemos são necessidades com as quais eu e você precisamos lidar. Elas são urgentes. Refletir sobre nossas vidas à luz do novo nascimento não é assunto para depois. E para auxiliar a nossa tarefa, eu quero fazer aqui 3 aplicações para encerrar. 3 aplicações. Em primeiro lugar, lembrá-los que o novo nascimento é obra da graça de Deus no coração de alguém morto em seus delitos e pecados. O novo nascimento é obra de Deus. Deixe-me dizer uma coisa, não há absolutamente nada, e isso aumenta o nosso pavor. Porque não há absolutamente nada que eu possa fazer ou você possa fazer para nascer de novo. Nada. Nós, naturalmente, não é o nosso caso, se nós estamos em Cristo, não é mais o nosso caso. Se nós confiamos em Jesus, não é mais o nosso caso. Mas a nossa natureza pecaminosa, sem Cristo, qual é a nossa condição? Mortos em delitos e pecados. A não ser que você possa dizer a mim que um morto pode fazer algo em benefício próprio, então a gente muda o tom da conversa. Mas, se um morto não pode fazer absolutamente nada, então, se nós estamos mortos em delitos e pecados, o que nós podemos fazer para resolver o nosso problema? Nada. Mas há um que pode. Deus. Deus, na sua graça e na sua bondade, Ele sopra em nós o fôlego de vida. Ele diz assim, Lázaro, vem para fora. Ele sopra a vida. É uma ação divina. É a decorrência da graça de Deus em nosso coração. Deus é o único ser capaz de despertar mortos em seus delitos e pecados. E Deus, quando faz isso, os habilita a enxergar a sua inutilidade. Nós só somos capazes de enxergar a nossa inutilidade e o juízo que virá sobre nós se Deus soprar em nós o fôlego da vida. Essa é a diferença entre o peregrino e a mulher dele. Essa é a diferença entre o peregrino e os filhos dele. Essa é a diferença do peregrino com os moradores do seu vilarejo. Ele tinha consciência de pecado e de juízo, porque na mente de John Bunyan, e ele está na alegoria mostrando essa realidade, Deus soprou o fôlego de vida no peregrino, mas ainda não havia soprado o fôlego de vida no restante dos seus. Se você conhece a história, sabe que Deus soprará. Porque existe o volume 2, que é A Peregrina, que é quando a sua esposa sai atrás dele com a mesma convicção de pecado. Mas nesse momento, só ele tem a convicção, porque só foi soprado para ele. Isso é graça. E se é graça, não é por meio de nós, é em nós. Como diz o capítulo 1 de João, verso 11, e isso não pode ser desconsiderado em relação ao capítulo 3, ninguém nasce por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas de Deus.
Deus mesmo inclina a vontade em direção a Cristo e ao Evangelho. É Deus quem faz isso. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos arbítrio livre. Nós estamos mortos em delitos e pecados. E a pergunta que eu gosto de fazer àqueles que acreditam num arbítrio livre é: você ama Deus? Ama Deus? Se você ama Deus, você odeia o pecado, não é? Porque o pecado ofende ao ser que você ama, correto? Se você é livre, por que você não para de pecar? Você ama Deus, odeia o pecado e é livre, pare de pecar. Para de pecar. Porque se você é livre e não parar de pecar, você é pior do que o ímpio que não conhece a Deus. Mas deixa eu acalmar o seu coração. Você não é livre. Nós precisamos da graça de Deus soprando no nosso coração. O novo nascimento, portanto, é a eleição divina na experiência humana. Na experiência humana. É a obra divina no coração de um pecador. E é Deus quem faz isso. E bendito seja o nome do Senhor, porque Ele faz. Porque se Ele não fizesse, todos nós estaríamos eternamente perdidos. Mas Ele nos amou. Ele veio a nós, Ele nos ensinou, Ele assumiu a nossa culpa, Ele assumiu as nossas dores, Ele assumiu o nosso pecado, Ele subiu ao madeiro, Ele derramou o seu sangue e Ele venceu a morte para nós vencermos a morte e o pecado. O novo nascimento é obra da graça de Deus no coração de gente morta em seus delitos e pecados. Segunda aplicação, Deus sempre, ouça isso com atenção, Deus sempre fará chegar a mensagem do Evangelho àqueles cujas almas foram despertadas. Deus sempre fará chegar a mensagem do Evangelho àqueles cujas almas foram despertadas da sua morte. Meus irmãos, não é possível ser salvo sem o Evangelho. Nas palavras do apóstolo Paulo, é preciso invocar o nome do Senhor para a salvação. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? É preciso pregar para que ouçam. É preciso ouvir para que creiam. É preciso crer para invocá-lo. É preciso invocá-lo para ser salvo. Portanto, sempre será necessário o ministério do evangelista. E Deus sempre o enviará. Deus sempre o enviará. Meus irmãos, essa é a razão porque nós devemos falar de Cristo. Essa é a razão porque nós devemos apoiar aqueles que falam de Cristo. É a razão porque devemos ofertar cópias da Bíblia àqueles que não têm. É a razão para encorajar a leitura da parte daqueles que têm. É a razão porque devemos distribuir literatura cristã às pessoas. Tudo isso nas mãos do Senhor se constitui no evangelista. O evangelista que vai ao encontro de uma alma angustiada por conta dos seus pecados e do iminente juízo. Não podemos, meus irmãos, subestimar os meios pelos quais Deus se serve para despertar homens mortos.
Por isso nós temos que falar de Jesus, por isso nós temos que pregar o Evangelho, por isso que nós temos que testemunhar da cruz de Cristo. Deus sempre fará chegar a sua mensagem àqueles cujos corações foram, são ou serão despertados. Quem tem o controle disso é o Senhor. Creiam nisso. A Escritura é clara quanto a isso. O livro de Atos é claro quanto a isso. Deus fecha portas de lugares para que eles se desloquem para lugares em que Deus quer que a palavra seja pregada. Ele fez isso com os apóstolos. Eles queriam para um lugar, Deus falou não. Aí você pergunta, mas não tinha gente lá que precisava ouvir? Tinha. Tinha gente perdida lá? Tinha. Eles não precisavam ouvir? Precisavam. Mas qual é a ordem de Deus? Lá não. Eu quero que vocês vão para lá. Deus tem o controle disso. Está nas mãos dele. E bendito seja o nome dele, porque até a obra de missões, até a evangelização, é Deus quem conduz. Ele sempre enviará o evangelista para aqueles cujos corações foram despertados. Por isso que a obra de Deus vai triunfar. Porque não somos nós. É Deus. E por fim, meus irmãos, sejamos pacientes em relação àqueles que não respondem positivamente ao Evangelho. Veja o que eu estou aplicando. Sejamos pacientes em relação àqueles que não respondem positivamente ao Evangelho. Nós somos pessoas sem paciência. A gente acha que as pessoas têm que ouvir e é no nosso tempo. Como se nós fôssemos os deuses. Meus irmãos, não é no meu e nem no seu tempo. É no tempo do Senhor. Nossa tarefa é pregar, mas a nossa tarefa não é convencer. Nossa tarefa é testemunhar, mas a nossa tarefa não é persuadir. É Deus quem sopra o fôlego da vida. Não somos nós. Nós devemos pregar, mas não está em nossas mãos dar vida a ninguém. Então nós precisamos ser pacientes. Pacientes. E meus irmãos, precisamos encerrar de um modo sério. Não que o que tem sido dito até agora não tenha sido, mas a gente precisa lidar com algumas coisas. Irmãos, nem todos serão despertados em relação aos seus pecados. Há pessoas que se perderão. Muitos continuarão mortos. Isso nos preocupa? Sim. E sabe por quê? Porque nós amamos os nossos familiares. Porque nós amamos os nossos amigos. E porque nós desejamos tê-los perdoados por Cristo. Não é verdade? Nós os amamos. Nós queremos que eles creiam. Que eles confessem Cristo. Nós os amamos. Mas, meus irmãos, nem todos serão despertados. E alguns serão preservados mortos em seus delitos e pecados. E mais, essas pessoas poderão ser as pessoas que estão mais próximas da gente. Não está em nossas mãos. Não está em nosso domínio. É certo que muitos serão despertados. Eles ouvirão a mensagem, crerão de todo o coração, invocarão o nome de Jesus. Mas pode levar tempo. Do despertamento deles à fé em Jesus. Se você conhece a história do peregrino, somente após enfrentar os perigos do início do caminho, passar pela porta estreita, receber importantes instruções para a viagem, é que ele chega ao pé da cruz. Ele é despertado, mas só posteriormente ele é salvo. Porque ninguém é salvo porque foi regenerado. A regeneração é a habilitação para enxergar as suas condições como pecador, o juízo de Deus, para que então, dentro dessa condição, ele se arrependa e corra em direção ao Salvador.
E quando ele chega ao pé da cruz, então ele crê. Regeneração não justifica, o que justifica é a fé em Jesus. Mas a regeneração levará ao pé da cruz. Isso é fato. Então, após tudo isso, é que ele chega ao pé da cruz. Passa-se um tempo. E quanto a Nicodemos? No final do Evangelho de João, diz a Bíblia que ele está ao lado de um discípulo de Jesus chamado José de Arimateia para ungir o corpo de Jesus antes do seu sepultamento. Você sabe o que significa essa atitude para um fariseu? Não se tocava em mortos por conta da impureza. Ele é um fariseu, um membro da Suprema Corte. Ele é uma autoridade. Ele só faz isso, meus irmãos, porque algo aconteceu com aquele homem. Mas sabe quanto tempo se passou? Tudo bem que ele pode ter crido antes, mas uns 3 anos. O tempo não está nas minhas mãos e nem nas suas mãos. O tempo que pode levar esse processo de arrependimento até chegar a Cristo pode durar um tempo. Então nós temos que ser pacientes. Nossa tarefa é pregar o Evangelho. Deixe o resto com o Senhor, que sopra o fôlego da vida. Meus irmãos, o personagem do capítulo 1 do Peregrino só estava debaixo de convicção de pecado e de um senso agudo de juízo, porque os seus olhos foram abertos pelo poder do Espírito e da palavra. Isso é o que John Bunyan está sugerindo. E o que ele via nele mesmo não era bom. Embora ainda não tivesse sido perdoado por não ter chegado à cruz, ele havia nascido de novo. Já os demais, esposa, filhos, vizinhos, não enxergavam porque não tiveram seus olhos abertos. Por isso, insistiu em viver uma vida autônoma em relação à verdade. Meus irmãos, assim também ocorre hoje. Há pessoas que jamais nascerão de novo e, infelizmente, serão mantidas mortas em seus delitos e pecados. Há pessoas que nasceram de novo, mas ainda estão angustiadas porque não chegaram à cruz. Vivem sob o peso do pecado e do juízo iminente de Deus sobre elas. Mas há pessoas que foram despertadas e já se chegaram à fé em Cristo. Essas já foram libertas do peso do pecado, da culpa. Elas são livres em Jesus. A questão para nós agora é saber qual é a nossa condição. Qual é a condição de cada um de nós nessa história toda. Meu desejo é que o Senhor nos dê clareza sobre essas coisas. Porque uma coisa é necessária. E Jesus diz: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Vamos orar? Ó Deus, não está em nossas mãos estas coisas, mas nas tuas mãos. E o que rogamos, ó Deus, é que o Senhor quebrante o nosso coração. Se há pessoas aqui entre nós que, à semelhança de Nicodemos, confiam em suas virtudes, nas suas percepções adequadas sobre Jesus, ou no fato de pertencer a uma igreja local, pelo testemunho do batismo, a participação na ceia, mas ainda não nasceram de novo, ó Deus, sopra o fôlego de vida na direção delas. Se há entre nós aqui pessoas, ó Deus, que já foram despertadas, mas ainda não chegaram à cruz, porque ainda vivem debaixo de culpa, debaixo de condenação, não são livres, ó Deus, leve-as ao pé da cruz. E havendo entre nós pessoas que já se achegaram aos pés da cruz, que o Senhor os fortaleça, os conforte, os encoraje, para que o teu nome seja continuamente exaltado. Pedimos a Deus que por intermédio dos teus, o Senhor faça chegar o Evangelho àqueles cujas mentes e corações têm sido despertados.
e que nós não sabemos. Abra os olhos deles por meio do evangelho pregado por nós. Dirija os nossos passos, Senhor, e leve-nos àqueles que o Senhor tem despertado. E glorifica assim o teu nome, Senhor. Dá-nos paciência, ânimo, coragem, para a glória do Senhor Jesus. Guarda o teu povo aqui. É nossa oração. Amém.